Hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Está aí na sua revista, a sua utilidade para Deus, amém? Deus tem um chamado para você. Deus quer trazer um chamado para que você possa ser um instrumento poderoso na mão dele, amém, queridos? Você gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus? Ser usado por Deus para abençoar pessoas, para salvar vidas, para transformar histórias? Então eu quero te dizer, você é alguém chamado pelo Senhor. Quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se você puder colocar para mim na NVI, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21, na NVI, por favor. Projeta para mim aí. Coloca na versão NVI, se for possível. Isso. O que a Bíblia diz? Olha: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Esse é o alvo de Deus, que você esteja preparado, que você seja um instrumento útil para a boa obra que Ele tem para fazer através da sua vida, amém? Você sabia que Deus tem um plano? Deus tem um plano, e a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Ele tem um plano para a sua vida. Só que interessante é que toda a obra de Deus, ela é realizada, de acordo com aquele plano que Ele estabeleceu, de acordo com o seu propósito. Só que tudo isso, o plano de Deus deve ser realizado através de mim e através de você. Você pode dizer amém por isso? O plano de Deus é realizado por mim e por você. Deus tem um plano para nós, amém, queridos? E o fato do homem ser ou não usado por Deus não é um mero acidente, porque a bem da verdade é que Deus já separou você para uma boa obra. Você é alguém separado por Deus para uma boa obra. Eu não ouvi nenhum amém. Obrigado, querido. Seja bem-vindo ao culto, amém? Todo domingo eu faço questão. Você não veio aqui assistir um culto, você veio prestar um culto a Deus. Então você vai participar comigo, amém, queridos? Porque a vontade soberana de Deus, meu irmão, é que nos faz, como vasos úteis. Eu sei que muitas vezes no nosso português, quando eu falo você é um vaso, já não pega bem, porque você fica lembrando do vaso sanitário da sua casa. Mas não é esse vaso. Um vaso no contexto bíblico é aquele recipiente de porcelana, aquele instrumento ali que é algo para colocar coisas valiosas, amém, queridos? E o texto que nós lemos aqui, a Bíblia fala: se alguém se purificar dessas coisas, ele será um instrumento para propósitos especiais, santificado e útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Nós somos instrumentos para uma boa obra. Você foi separado por Deus para uma boa obra, amém, meus irmãos? E acredite, olha, não tem coisa melhor, não tem sensação melhor do que você ser um instrumento nas mãos de Deus. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Crianças, jovens, adultos. Não é maravilhoso quando você está ali de frente à sua célula, ministrando, e quando você percebe que alguém está recebendo, não te dá uma satisfação maravilhosa, líderes? Não é maravilhoso isso? Quando você está sendo instrumento, está ali ministrando a palavra, está orando por alguém, e quando você percebe que aquela pessoa está recebendo algo de Deus, não tem satisfação melhor do que isso, amém, líderes? Por falar em líderes, amanhã temos a reunião de liderança, amém, queridos? 19h30 lá na Arena Bueno. Mas a verdade é que Deus, Ele tem uma grande obra para fazer através de você. Deus, Ele tem um chamado especial para você. Você pode ser um instrumento útil. E olha, eu quero te falar algo importante. Olha para cá. O chamado de Deus é para todos nós. O chamado de Deus não é só para o pastor, não é só para o discipulador, não é só para o líder. O chamado de Deus é para cada um de nós. Deus tem um chamado especial para você, meu irmão. Pastor, mas quem pode ser usado por Deus? Quem pode ser um instrumento na mão de Deus? Será se eu, nas minhas limitações, na minha timidez,
Nas minhas dificuldades eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus? A resposta é sim, porque todo aquele que foi salvo, eu digo todo, fala comigo, todos, amém? Todos aqueles que foram salvos, eles já estão numa posição para serem instrumentos nas mãos de Deus. O id lá de Mateus 28:19, né? O id por todo mundo é para mim e é para você. O id é para cada um de nós. O id ser testemunha, falar do amor de Deus, é para cada um de nós. Uma vez que nós fomos salvos, alcançados, nós automaticamente nos alistamos no exército de Deus. Só que para você não ter dúvida disso, para que você não possa duvidar da utilidade que você tem nas mãos do Senhor, Ele chama você. Ele chama. Então, embora nós tenhamos sido salvos e redimidos, podemos ainda, às vezes, duvidar. Será se eu posso ser instrumento na mão de Deus? Será se eu posso ser útil de alguma forma? Será se a verdade desse versículo, né, que nós lemos lá em 2 Timóteo, ele pode se aplicar na minha vida? A verdade é que sim, porque para nós termos essa completa certeza, para nós não duvidarmos, o Espírito Santo, ele gera em nós o desejo de sermos usados por Ele. Deus chama cada um de nós, amém, meus irmãos? A verdade é que Ele já determinou isso, já está determinado que Ele quer usar você, mas para que você não possa duvidar, aí Ele chama você no seu íntimo, Ele chama para que você possa ter a completa certeza de ser usado por Ele, amém? Mas como reconhecer, né? Como identificar esse chamado? Como saber se eu tenho um chamado da parte de Deus? Então deixa eu perguntar para você, em algum momento você já desejou no seu coração, já desejou no seu íntimo ser um instrumento na mão de Deus? Se você já desejou, isso é um sinal que o Espírito Santo é que chama você. Acredite, o diabo não chama você para pregar o evangelho. Pelo contrário, o diabo fala que você não dá conta, fala que não é para você, que você não é capaz. Ele fala que você não precisa se preocupar, porque outros vão fazer no seu lugar. Essa é a voz do diabo, que você não tem capacidade, que você é tímido, que você não sabe falar, que você é gago, sei lá o que, qual a desculpa, né? Todas essas desculpas que eu dei aqui, alguém já deu para Deus na Bíblia, mas nenhuma foi aceita, porque Deus que te chama, é Ele que te capacita para ser um instrumento na mão dEle, amém, meus irmãos? Só que qual que é o problema? O problema é que às vezes, nós ficamos esperando o chamado de uma forma sobrenatural. Na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, tem uma história de um homem chamado Naamã. Quantos aqui já ouviram falar de Naamã? Naamã era alguém que era o general do exército da Síria. Naquela época a Síria era um império mundial daquele momento. Só que a Bíblia diz que ele, apesar de ser um general de guerra, alguém poderoso, conhecido, ele era leproso. E ele ficou sabendo através de uma mocinha, né, teve um determinado tempo que houve guerra entre a Síria e Israel, e vários cativos foram levados, vários prisioneiros de guerra, e dentre esses prisioneiros foi levada uma mocinha, uma adolescente. E essa adolescente, na terra estrangeira, ela percebendo que aquele general estava com lepra, que não tinha cura, ela falou: olha, na minha terra, lá em Israel, tem um homem de Deus chamado Eliseu, e quando ele ora, as pessoas são curadas. E aquele general, apesar da sua fama, apesar do seu poder, ele não podia fazer nada contra aquela doença. Naquela época a lepra não tinha cura. E a Bíblia fala que ele foi lá para Israel, com a sua comitiva, com seus soldados, e quando ele chegou lá diante da casa de Eliseu, Rodrigo, nem apareceu na porta, mandou o empregado: vai lá, fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e quando ele fizer isso ele vai ser curado. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. E por que ele ficou indignado? Porque ele pensou consigo, pensava eu que o homem de Deus ia sair, ia invocar o seu Deus, ia colocar as mãos sobre mim, ia abrir o céu, né, ia descer o raio, ou sei lá, o anjo com a espada na mão, ia curar. E ele manda ele tomar banho num rio sujo, num rio barrento. Muitos de nós somos assim, pensamos que só somos chamados por Deus quando acontece algo extraordinário. Talvez pensamos, né, não, meu chamado tem que ser igual ao de Paulo, tem que vir uma luz do céu, eu ficar cego, cair do cavalo, ou cair sei lá do que,
porque a Bíblia não diz que era cavalo, mas o povo fala que era cavalo. Ficar cego, sei lá, ou um anjo descer do céu, ou ter sonhos. Às vezes Deus fala conosco com sonhos. Deus já falou com você com sonhos? Só que muitas vezes nós ficamos colocando, fantasiando, mas acredite, o simples desejo do seu coração de servir o Senhor já é um chamado da parte de Deus. Deus usa sonhos. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho, Pedro. Eu era jovem ainda, recém-convertido, tinha começado a liderar uma célula. Devia ter 1 ano de convertido mais ou menos. Tinha acabado o cursão, estava no CTL, fui liderar a célula. E uma noite eu tive um sonho. Nesse sonho a minha irmã, quem foi que me levou para a igreja, ela falou, olha, no sonho ela apareceu para mim e disse, sabe um tio nosso? Ele vai estar aqui em Goiânia, e ele está com uma doença incurável, ele vai morrer, mas você tem que ir lá orar por ele para ele ser salvo. Foi específico o sonho. Eu acordei assim assustado, sem saber, mas foi só um sonho. Dormi de novo. No outro dia de manhã, mas fiquei pensando naquilo, Rodrigo. Fiquei pensando naquele sonho. Aí lá pelas 10 e pouco da manhã, essa minha irmã me liga. E ela falou, lembra daquele tio nosso? Eu lembro. Já deu até um arrepio na espinha, né? Lembro dele sim. Pois é, Luiz, você não vai acreditar. Ele está aqui em Goiânia. Ele fez uns exames e o médico deu no máximo 2 meses de vida para ele. Será se você não podia ir lá orar por ele? Como é que não vai, Daniel? Depois de uma direta dessa, ou seja, Deus fala conosco em sonhos. E eu falei, tudo bem, vou sair do trabalho aqui, eu vou direto lá para a casa da filha dele e vou orar com ele. Aí já comecei a suar, irmãos, ficar nervoso. Como é que eu vou fazer, Sebastião? O que eu vou falar? Como é que eu vou abordar o assunto? O que eu vou dizer para ele? E aquele dia foi um dia de angústia. Mas eu fui orar, Senhor, me ajuda. Fui pesquisar na Bíblia o que eu poderia falar e eu preparei um esboço de 1 página. Imprimi lá no meu serviço, dobrei ele em 4 partes, coloquei no bolso, peguei o ônibus e fui. Cheguei lá na casa da filha dele, devia ter umas 50 pessoas. A família inteira reunida. Aquele clima tenso. E quem era eu, Alex, na fila do pão, para chegar ali e pedir a palavra no meio de tanta gente. E conversa vai, conversa vem, eu sentado próximo dele, e orando, Senhor, me dá uma oportunidade. O Senhor mandou eu vir aqui. Naquela altura não tinha mais dúvida que era Deus que tinha me mandado lá. E na hora que eu pensei isso, me dá uma oportunidade, na hora, a filha dele levantou, ela me chamava de Luizinho. Uai, Luizinho, não sei por que Luizinho, não sei se é por causa do meu tamanho. Uai, Luizinho, eu pensei que você tinha vindo aqui para orar pelo meu pai. E eu já pulei do sofá, foi para isso mesmo que Deus me mandou. Meu irmão, gaguejando, suando, nervoso. Eu era um líder de célula, não era pastor ainda. Era líder. Mal sabia falar, tímido, absurdo. Mas naquela hora, eu pulei na frente dele e falei, olha, e contei para ele, eu tive um sonho com o Senhor nessa noite. Deus me mandou vir aqui, por isso que eu estou aqui. Aí ele todo mundo já cessou a movimentação. Deu aquele silêncio constrangedor. Aí, meu irmão, eu fui para cima. Peguei meu papel amassado do bolso, abri e comecei a falar para ele, olha, Deus quer salvar o senhor. Talvez você teve uma má notícia hoje, mas eu quero trazer aqui uma boa notícia, que a morte não é o fim. Deus tem um plano na sua vida e Ele me mandou aqui para salvar o Senhor. E comecei a ler alguns versículos que eu tinha preparado ali, e no final eu falei, se eu quer ser salvo, se eu quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nem respondeu, já caiu de joelho, chorando e gritando, e ali eu ministrei, fiz a oração de repetição, e poucas semanas depois, irmãos, o médico mentiu para ele, porque não durou 2 meses, poucas semanas depois ele veio a óbito, mas eu creio que eu vou encontrar com ele na glória, amém? Por que eu estou te falando isso? Às vezes Deus fala assim conosco, de formas extraordinárias, mas na maioria das vezes Deus fala no seu espírito, Ele quer usar você. Tem pessoas que andam próximo de você, que só você pode ser o instrumento para salvá-las, para falar do amor. Talvez tem pessoas que se o pastor for lá pregar, ele não vai ouvir. Se o pastor for lá testemunhar, ele não vai ouvir. Mas você se levantando, você falando,
você testemunhando, você convidando para o encontro, você trazendo para o culto, você falando do amor de Deus, aquela vida será transformada, meu irmão. Então tenha esse desejo, tenha esse desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus chamou você, amém, meus irmãos? Só que acredite, né? Eu creio que para você ser usado por Deus, não é necessário acontecer essas coisas extraordinárias. Às vezes elas acontecem, às vezes Deus chama de forma extraordinária, mas acredite, às vezes o Espírito Santo, ele dá um toque no seu espírito. Você sente aquela intuição ali, um impulso para ser usado. E eu quero desafiar você nesses dias, esteja sensível ao que o Espírito Santo quer fazer através de você, meu irmão. Esse é um tempo que Deus vai nos usar para ganhar vidas, para saquear o inferno, para povoar o céu, amém, meus irmãos? Não desvalorize as experiências suaves. Às vezes você pensa, não, queria experiências extraordinárias, elas têm o seu valor, mas a experiência no seu espírito, aquele chamado interior, ele não é menos importante. Ele é tão importante quanto o trovão, quanto o relâmpago, quanto o terremoto, porque Deus chama você, porque você já tem o Espírito Santo em você. Ele fala no seu interior, amém, meus irmãos? Olha como a luz do sol, de manhã, logo pela manhã, nós sentimos a luz do sol mais fraca, mais, né, ali mais suave. Logo no meio-dia, ela está bem mais forte. Mas tanto de manhã quanto do meio-dia, o sol é o mesmo. Então Deus, ele tem as formas de falar. Tem vezes que fala de forma intensa, mas tem vezes que ele fala de forma suave no seu espírito, amém, meus irmãos? Creia nesses dias. Estou aqui para falar para você que nesses dias Deus quer despertar o chamado no seu coração. Hoje estava preparando essa palavra, orando a respeito dela. O Senhor colocou algo no meu coração. Tem pessoas aqui que, assim como o pastor Paulo ministrou na oferta, estão enterrando o talento, está enterrando o chamado. Você tem muitas vezes negligenciado com o chamado de Deus para a sua vida, mas hoje é noite do Senhor despertar esse chamado, para que você possa desenterrá-lo, para que você possa ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Nós temos uma obra para edificar nessa região, meu irmão, nesse prédio, e você foi colocado aqui com um propósito da parte de Deus. Você pode dizer amém? Mas o chamado de Deus, para você responder esse chamado, muitas vezes tem um preço a ser pago. Para você desempenhar esse chamado, tem uma disposição para você exercitar. Eu lembro no meu chamado naquele dia, para levar a salvação para aquele senhor, eu tinha um preço. Vencer ali a timidez, vencer a distância, que eu tive que pegar 2 ônibus para chegar no ambiente que ele estava, no local. Mas no nosso ministério tem também preço. Eu quero falar rapidamente sobre um preço a ser pago. A parte de Deus é nos chamar. No entanto, se nós temos a responsabilidade de aceitar esse chamado, haverá um preço a ser pago, amém, meus irmãos? Porque todo homem de Deus, no decorrer da história, todo grande homem de Deus, usado por Deus, ele teve que pagar um preço para servir o Senhor. Eu sei que alguns podem pensar, pastor, mas nós não estamos na época da graça. Sim, estamos na graça. Mas acredite, para você ser um instrumento nas mãos de Deus, você precisa se posicionar em Deus. Você precisa responder esse chamado da paz de Deus. Nós sabemos que a salvação é de graça. Sabemos que você ser abençoado é de graça. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se levanta para servir o Senhor, haverá resistência. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, projeta para mim, por favor, na revista atualizada mesmo. 2 Timóteo 3,12, o que é que diz? Olha lá. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou todos quantos querem viver, né, respeitando, atendendo, correspondendo ao chamado de Deus, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, haverá perseguição. Todo aquele que serve a Deus, ele vai, mais cedo ou mais tarde, enfrentar oposição, perseguição, né? E haverá muitas renúncias que ele vai ter que abrir mão. Esse é o preço. Então, para servir a Deus, meus irmãos, a situação não é diferente. Muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas, temos que abrir mão, temos que renunciar, porque nesse caso sempre nós temos um preço a ser pago. Interessante que Paulo, quando ele recebeu o chamado de Deus, lá no caminho de Damasco, ele não recebeu de imediato dons, ele não recebeu todo o preparo de uma vez só.
Em vez disso, a Bíblia fala que ele teve que se submeter a um cara chamado Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor. Interessante que a participação de Ananias na história da igreja, são poucas referências. Mas ele recebeu um chamado de Deus ali para ir lá onde Paulo estava, orar por Paulo, para que Paulo tornasse a ver. E ele foi o anjo da guarda que consolidou Paulo no início. E acredite, irmão, eu e você estamos aqui hoje por causa do ministério de Paulo. O evangelho chegou até nós, os gentios, por causa de Paulo. Mas acredite, eu acredito que Ananias, pastor Paulo, vai ter a participação nos lucros, vai receber o PPR. Sabe quando você trabalha na empresa, que no final do ano faz aquela divisão dos lucros ali, e você recebe aquele prêmio? Eu creio que Ananias vai receber o prêmio de todos que foram salvos por meio do ministério de Paulo. Por quê? Porque Ananias respondeu o chamado de Deus, e ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele foi lá, orou por Paulo, ele que levou Paulo para a igreja, que consolidou ele naquele primeiro momento, até Paulo se tornasse o grande apóstolo que nós conhecemos, amém? Então valorize, cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. Deus tem um propósito para fazer através da vida de cada um de nós, meu irmão. Tem uma vez que nós estamos dispostos a pagar o preço, nós podemos ser usados por Deus. Naquele primeiro momento, Paulo ele precisou se submeter. A Bíblia fala que Paulo era discípulo de Gamaliel, dos principais sacerdotes daquela época. Paulo era alguém profundamente conhecedor da lei, conhecedor da história dos judeus, mas naquele momento ele teve que abrir mão de tudo isso para aprender com um discípulo simples. Mas uma vez que ele submeteu, uma vez que ele pagou o preço, ele foi poderosamente usado por Deus, conforme nós podemos ver no Novo Testamento, amém, meus irmãos? Então a nossa utilidade para o Senhor depende completamente da nossa disposição de também pagar o preço. Paulo pagou um preço, e um preço grande, mas a Bíblia fala que ele foi um grande homem de Deus, usado por Deus. A história está aí para contar, amém, meus queridos? Então o nosso preço, esse preço que temos que pagar, depois de responder esse chamado de Deus, ele não vai ter limites, ele vai só aumentando. E quanto mais você quiser ser usado por Deus, haverá um preço maior ainda. Mas acredite, vale a pena. Vale a pena ser um instrumento nas mãos de Deus. Não abra mão, não desista de ser um instrumento nas mãos de Deus. Talvez tem pessoas aqui, como eu falei agora há pouco, que têm enterrado o seu talento. Talvez por circunstâncias, talvez por situações, você não tem, de fato, exercido o ministério que Deus te levantou para exercer. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você se posicionar novamente, porque Deus tem uma recompensa para você. Deus tem um galardão aguardando você. Porque naquele dia Ele quer bater a mão no seu ombro e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, acho que não haverá sensação melhor do que você ouvir isso da boca de Deus, Rodrigo. Pensa aí, Franco, chegando lá, o Senhor dá aquele tapinha no ombro ali: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, foste fiel liderando a célula, lá no tão distante, lá no último setor de Goiânia, lá na divisa de Trindade. Levava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas naquele dia, meu irmão, quando você entrar para tomar posse do galardão, não haverá coisa melhor, mais poderosa que você ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Oh, meu irmão, você anseia por esse dia? Você anseia por esse momento? Então, meu irmão, hoje é uma palavra que o Senhor está trazendo para despertar o seu coração. Se envolva nas coisas de Deus. Se envolva, porque Ele já está às portas. E a Bíblia diz lá em Mateus 24 que bem-aventurado, feliz de verdade, é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, achar Ele fazendo aquilo que Ele chamou para fazer. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o dia que Ele voltar, você está liderando, você está envolvido, você está testemunhando, você está pregando, você está envolvido na edificação do reino, porque de maneira nenhuma você ficará sem o seu galardão. Mas ai daquele que por algum motivo ele deixou de fazer, não respondeu, enterrou o talento,
Mas hoje é dia de você desenterrar talento, amém, meus irmãos? Que nós precisamos ser honestos e reconhecer, né, que o preço que nós estamos dispostos a pagar muitas vezes é muito baixo. Muitas vezes vamos pagar o preço, mas a obra vai avançar, vidas serão salvos, prédios serão cheios, encontros serão cheios, à medida que nós estivermos dispostos a pagar um alto preço. Poderíamos estar avançando muito mais, mas a verdade é que nem todos estão dispostos a pagar o preço. Desde o dia que você entrou aqui nessa igreja, desde o dia que você foi no encontro, você tem ouvido falar que cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote, que você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus, sim ou não? Você foi desafiado desde o dia que você chegou aqui, mas acredite, a maioria ainda não responde como tal. Capítulo 6, disposto a pagar o preço. Mas o Senhor, Ele diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Isaías 6, 8, o Senhor, Ele perguntou, né, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Prontificou, quem há de ir por nós? Isaías, ele respondeu ao Senhor. Isaías, ele se prontificou na hora, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje é dia de você também se prontificar diante de Deus, meu irmão, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Na minha força eu não consigo, na força do meu, o poder do Senhor, mas o poder do Senhor opera na minha fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu serei o instrumento, amém, meus irmãos? Então Deus, Ele quer operar, mas Ele somente pode agir se homens e mulheres estiverem dispostos a pagar o preço, a se posicionar. Pastor, mas por que nós temos que pagar o preço? Por que há um preço a ser pago? Em primeiro lugar, meu irmão, né, pagar o preço é uma forma do Senhor nos libertar da rebelião. Porque mesmo depois de convertidos, muitas vezes nós ainda estamos presos à rebelião da nossa carne. E a nossa carne não quer servir a Deus. Nossa carne é inimiga de Deus. Mas quando nós decidimos abrir mão, a tomar a nossa cruz, a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, aí nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, amém, queridos? Aí nós somos subjugados debaixo da cruz. Por isso que Jesus, ele falou, olha, quer alguém, né, alguém quer fazer as obras, alguém quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é pagar preço, amém, meus irmãos? Pagar o preço também é uma forma de nós vencermos o orgulho, de vencermos a independência, de vencermos a arrogância, porque normalmente, quando o preço é exigido, existe alguma forma, né, do Senhor nos humilhar e nos quebrantar. Muitas vezes não queremos nos humilhar, não queremos depender de Deus, mas quando nós estamos envolvidos, querido líder de célula, quando você está envolvido na obra, na edificação do reino, você ora, você pede ajuda para Deus. O líder normalmente ele ora, Senhor, me ajuda na célula, Deus libera aquele povo que eles possam vir para a célula, que o ambiente possa fluir. Essa é a nossa vida, amém? Líderes oram, líderes têm que depender de Deus. Só quando você não está envolvido na edificação da obra, você só ora quando tem problema, você só ora quando a corda aperta, só ora quando o problema bate na porta. Só que muitas vezes ele nem bate na porta, ele derruba a porta, né? Pega você de surpresa, despreparado. Mas eu quero desafiar você nesses dias, meu irmão. Responda o chamado de Deus. Você pode ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Você já cumpre todos os requisitos para alguém ser usado por Deus. Basta você estar disposto. Esteja disposto a pagar o preço. Esteja disposto a depender do Senhor. Porque pagar o preço também envolve aprender a depender de Deus, a nos submeter à vontade dEle, a tomar a nossa cruz, a negar a si mesmo e a seguir o Senhor, amém, queridos? Então, antes que pudesse ser usado por Deus, a Bíblia fala que Abraão foi o exemplo de alguém que teve que pagar o preço. Abraão, ele pagou um preço. No caso dele, era abandonar toda a sua parentela, a sua família, sair para uma terra distante, aonde o Senhor ainda ia mostrar. Mas a Bíblia fala que ele foi, e ele foi conhecido como o homem que é o pai da fé, porque obedeceu o chamado de Deus, amém? Nós conhecemos a história, conhecemos os percalços, conhecemos os problemas, mas no final, Deus honrou. O plano de Deus não pode ser frustrado, amém, meus irmãos?
Então precisamos subir a montanha. O próximo tópico aí na sua revista é: precisamos subir a montanha. Não estou falando aqui de legendários. Mas montanha, querido, é um lugar de revelação. Interessante que grandes coisas, grandes acontecimentos, né, com homens de Deus na Bíblia aconteceu na montanha. Por quê? Porque montanha fala de um lugar de revelação. Subir a montanha é uma forma de pagar o preço. Deus, Ele está em todo lugar, sim ou não? Deus, Ele é onipresente. Mas interessante, quando Ele chamou Moisés, Ele falou para Moisés, lá em Êxodo 24, versículo 12, Moisés, sobe para cá. Moisés teve que subir o monte. O Senhor podia falar com ele lá embaixo, mas o Senhor lhe disse: Moisés, sobe para cá. Êxodo 24, 12 diz: olha, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, né, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Então Deus chamou Moisés, e mandou Moisés subir no monte. Mas lembra que Deus poderia ter falado com ele em qualquer lugar. Mas por que será que ele teve que subir ao monte? Então, meus irmãos, isso é um exemplo da necessidade de se pagar o preço, de sair do comodismo, de sair, muitas vezes, da zona de conforto. O problema é que nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão do nosso conforto. Não estamos dispostos a sair da zona de conforto. Mas eu quero desafiar você, meu irmão: venha para o melhor de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez está muito bom do jeito que você está, mas acredite, Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo mais poderoso para você, e há uma recompensa te esperando. Se envolva nas coisas de Deus, amém, meus irmãos? Olha, se Moisés desejava ouvir a voz de Deus, ele precisava subir a montanha. Então esse é um princípio importante, que nós temos que abrir mão, sair do lugar do nosso comodismo, para ouvir de Deus. Está disposto a pagar um preço para ouvir a voz de Deus. Precisamos subir a montanha, amém, meus irmãos? Deus pode falar com você em qualquer lugar, mas Ele diz: sobe para cá. Pastor, mas aqui na nossa região não tem montanha. Estou falando aqui no sentido figurativo, diga amém. Estou falando para você sair da sua zona de conforto, sair do comodismo. Abra o seu coração para Deus, se envolva nas coisas de Deus, suba a montanha, amém, meus irmãos? Suba a montanha. Olha, para que João pudesse ver a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, também ele teve que subir a montanha. Então subir a montanha está sempre relacionado com a revelação de Deus. Montanha fala de lugares mais altos. Muitas vezes precisamos sair do nível, né, do mundo, do nível baixo, e ir para uma posição maior em Deus. Esse é dia de você buscar mais de Deus, meu irmão. Esse é dia de você abrir seu coração para as coisas de Deus. Para de perder tempo com as coisas daqui da terra, mas buscai as coisas lá do alto, diz a palavra de Deus. Aqui, tudo que está aqui vai passar, tudo que está aqui vai ficar, mas aquilo que nós edificamos em Deus, aquilo vai virar eternamente. Vamos ser recompensados por isso, diga amém. Interessante que lá em Mateus capítulo 5, né, o Senhor, aquele texto conhecido como o Sermão do Monte, né, o Senhor levou os seus discípulos para poder falar a respeito da constituição do reino no monte. Por isso que é conhecido como o Sermão do Monte, lá de Mateus 5 até Mateus 7. Ou seja, monte fala de coisas superiores, fala de coisas mais profundas. E esse é um tempo que Deus te chama para coisas maiores. Deus chama você nessa noite, amém, queridos? Porque subir a montanha é pagar o preço, é sair do conforto, é sair da zona de conforto, é sair da mesmice, é ir andar em novos ares, em novos lugares que o Senhor tem para você, amém, meus irmãos? Então, mais uma vez, eu quero lembrar para você que não existe preço para ser salvo. A salvação é de graça, é pela graça mediante a fé, amém, meus irmãos? Mas acredite, ser abençoado também é pela graça mediante a fé. Mas ser instrumento na mão de Deus tem um preço a ser pago. Tem um preço. A Bíblia fala, Jesus falando a respeito de João Batista. Ele falou: está vendo João Batista? Né? A Bíblia, ele fala que ele era dos nascidos de mulher naquele momento, era o maior dos homens. Mas o Senhor, ele falou: olha, os filhos do reino são maiores do que João.
Porque o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Então o reino fala de reinar com Cristo. Para reinar, você tem que pagar o preço. Você tem que sair da sua zona de conforto. Então hoje é dia de você se levantar e falar como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser instrumento, quero ser usado. Amém, meus irmãos? Interessante que mesmo nos evangelhos, mesmo no Novo Testamento, há um preço a ser pago. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 19 até o 22, nós vemos isso claramente. Quero apresentar aqui alguns exemplos de situações que falam a respeito do pagar o preço. Versículo 19 diz assim, Mateus 8, 19: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos, que agora é discípulo, lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Olha que coisa interessante, né? Alguns chegaram até ele dizendo que queriam servir, que queriam seguir ele. Mas o Senhor, ele disse, olha, como se ele dissesse: olha, eu não tenho como te pagar um bom salário. Porque a obra de Deus, a recompensa é na eternidade. A aposentadoria é um negócio do outro mundo, amém? Essa aposentadoria, Pedro, para quem serve a Deus, é no outro mundo. É algo maravilhoso, mas vai ser lá, amém? Mas é claro que enquanto nós estamos aqui, há uma promessa que Ele nos daria 100 vezes mais. Receberíamos recompensa. Mas nós não fazemos apenas pensando no dinheiro, pensando no salário. Nós fazemos porque queremos agradar o Senhor, porque amamos o Senhor, amém? Mas todo aquele que quer servir o Senhor tem que estar disposto a pagar um preço. E quando você paga o preço, meu irmão, você vai se recompensar. O preço, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto maior for o preço que você vai pagar, maior vai ser o seu galardão. E acredite, sempre tem alguém disposto a pagar um preço maior que você. Talvez você fale: pastor, para mim estar aqui hoje, eu pago um preço grande para chegar até aqui no... Mas acredite, tem alguém que paga um preço maior, que vem de mais longe, que vem numa condição muito pior, que muitas vezes nem carro tem para vir. Tem que vir de ônibus, tem que vir de Uber, tem que vir de a pé, de bicicleta. Sempre tem alguém pagando um preço maior do que nós. Mas esteja disposto a pagar o seu preço, porque há uma recompensa para você, amém, meus irmãos? Só que muitas vezes, né, alguns terão que pagar o preço, renunciando muitas vezes um profissional, renunciando às vezes um diploma, renunciando muitas vezes o conforto do lar. Mas acredite, toda vez que você faz isso, Deus vai recompensar você. Só que para outros, né, o preço nunca é igual, não permite. Para outros aqui, para o segundo aqui, no texto aqui, o Senhor não permitiu nem que ele fosse sepultar o próprio pai. Olha que coisa. Ainda que hoje nós não fazemos isso, porque se fizer isso, somos apedrejados, né? Só ele poderia fazer isso. Não, você não vai para o velório do seu pai. Fica aqui no encontro. Graças a Deus nós não podemos, não fazer. Mas interessante. Mas o Senhor aqui, ele pôs um preço alto. Mas interessante que cada um tem um preço. Isso mostra que para cada um tem um preço diferente. Ele diz: Deus chama cada um de nós, e cada um de nós ele exige alguma coisa. Mas lembre-se disso, quando você estiver disposto a pagar esse preço, Ele vai recompensar você. Outro lhe disse, 61, há um texto que também diz assim: Outro lhe disse: Segui-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedidos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Obra, não podemos. O que significa isso? Muitas vezes nós, quando nós envolvemos na obra, não podemos parar mais. Não é tempo de retroceder, meu irmão. Talvez tenha pessoas aqui que retrocederam, estão parados, olharam para trás. Mas hoje é dia de você colocar a mão no arado novamente. Hoje é dia de você parar de perder tempo. O tempo da oportunidade é agora, ela é urgente. O tempo se chama hoje. O tempo da oportunidade é agora. Não espere mais tempo. De repente você tem receio em liderar.
Você tem receio em ser um instrumento na frente de uma célula. Querido, não tenha medo. Apenas se disponha e Deus vai usar você. Deus vai recompensar você. Há uma grande obra para ser feita através da sua vida. Não é tempo mais de você enterrar o talento. Não é tempo de você olhar para trás. Mas é tempo de você levantar sua cabeça e seguir o Senhor. Falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso no seu coração? Pode fechar os seus olhos? Falar para Deus isso aí? Fala comigo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Esteja disposto nesses dias. Esteja disposto a pagar o preço. Lembra disso, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você está pagando um alto preço para liderar uma célula, meu irmão, se você está pagando um preço alto para ser um discipulador na igreja, não retroceda, continue, porque Ele vai recompensar você de uma forma sobrenatural. Ele tem um galardão para mim e para você. Continuemos firmes nesse propósito, amém, meus irmãos? Não abra mão do seu chamado, não abra mão, renuncie o que precisar renunciar, mas siga o Senhor, tome a sua cruz, siga o galardão, porque Ele está às portas, e Ele está vindo para trazer galardão para mim e para você, para nos recompensar. Amém, meus irmãos? Mas vamos avançar, né? Tem um preço alto. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo ele não usa a palavra preço, mas ele diz que perdeu tudo por causa de Cristo. O que é que diz lá? Filipenses 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Aí no final ele diz: para conhecer e o poder da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Tudo que você perde aqui por causa de Cristo, não se compara ao galardão que Ele tem esperado por você. Talvez você fale: por causa da célula, ou por causa da obra eu deixei de fazer coisas, por causa do ministério eu tive que abrir mão de coisas. Mas acredite, meu irmão, não se compara. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não vai perder nada, meu irmão. Você não vai perder nada, pelo contrário, esteja disposto a pagar o preço. Paulo, ele descobriu que para ganhar, ele precisou abrir mão, ele precisou perder. Mas quando você perde para Deus, você ganha de Deus, você recebe dele. Então o perder, né, que ele se refere aqui, é renunciar. Muitas vezes teve que renunciar ao seu legalismo, à sua religião, à sua eloquência, seu conhecimento. Tudo ele trocou por causa de Cristo, e ele vai receber a sua recompensa. Paulo no final ele falou: olha, uma coisa eu faço, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo firme, eu fico focado lá no prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Olha, meu irmão, não importa como é que você chegou até aqui, não importa qual que é a situação que você está hoje, o desafio para você hoje é: firma no propósito, olhe para o Senhor, olha para Ele, fica firme, porque tem uma coroa te aguardando. Amém? É tempo de você se levantar em Deus, meu irmão. Então há um preço na vida diária. Eu quero finalizar essa ministração hoje, quero orar por você, mas há um preço para você pagar diariamente. Então um preço para nós estarmos envolvidos no ministério. Existem alguns pontos práticos que nós devemos pagar o preço na vida da igreja. E o primeiro ponto está aí na sua revista, é obedecer ao mais velho. Então na igreja nós temos irmãos mais velhos, temos pessoas mais velhas. Quando eu falo mais velho aqui, não estou falando de idade, mas estou falando daqueles que são mais maduros. Na palavra de Deus, os mais jovens, eles têm que ser submissos aos mais velhos, para aprender. Então esses são dias de você aprender com aqueles que vieram antes de você, aprender com os pastores, aprender com os discipuladores, aprender com os líderes, mas com um alvo no coração: eu também quero liderar, eu também quero crescer, também quero ser usado por Deus. Amém, meus irmãos? Porque às vezes é difícil falar: pastor, como é que eu vou submeter meu líder de célula?
eu sei mais do que ele, sou mais experiente com ele, sei falar melhor do que ele. Mas acredite, quando você se submete à liderança, Deus, ele honra você. E na obra, na edificação da obra de Deus, não fazemos só o que nós gostamos, mas fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando nós fazemos isso, nós seremos recompensados. Amém, meus irmãos? Segundo, mantenha a sua posição espiritual. Ou seja, na vida espiritual, quanto mais você entende que você é filho de Deus, mais filho você é. Quanto mais você reconhece que você é filho, mais você recebe da provisão de Deus na sua vida como filho. A mesma coisa na obra. Quanto mais você se enxerga como líder, quanto mais você se enxerga como discipulador, mais discipulador você é. O problema é que muitas vezes o diabo ele quer questionar a nossa identidade. E ele fala, será mesmo se você é filho de Deus? Será mesmo se Deus importa com você? Mas quando você não duvida da sua identidade, meu irmão, você subjuga o inimigo. Então, líder, todo dia vai para a sua célula declarando, eu sou líder, eu sou chamado de Deus, eu fui comissionado por Deus, Ele me chamou, Ele é que me capacita para ir naquela célula hoje e fazer o céu descer. Amém? Isso fala de... E terceiro, então nesses dias é dia de você reafirmar a sua posição. Amém, meus irmãos? E terceiro, não sirva de forma religiosa. Se pregamos apenas quando estamos na frente de uma reunião, você está sendo religioso, que muitas vezes acontece. Todo líder passa no teste de chegar na cela, está só você e o anfitrião. E no dia do teste, qual vai ser a sua reação? Cancelar a célula? Irmão, vamos terminar mais cedo hoje, né? Vamos embora, já que os irmãos não vieram. E aí você não faz a célula. Acredite, mais cedo ou mais tarde, todo líder passa por isso. De chegar lá, está só ele e o anfitrião. É nesse dia que você tem que fazer a célula também, meu irmão. Sede fiel no pouco, e Deus vai colocar você sobre o muito. Mesmo que tiver só você e o anfitrião, faça a célula. Faça a célula e profetize cadeiras cheias. Declare ali, porque quando você se posiciona, você vai ser aprovado. Amém, meus irmãos? Há dois aspectos do preço. O preço que devemos pagar tem dois aspectos. Um deles é o nosso sentimento interior. E o outro tem a ver com a luz da verdade que nós aprendemos no Senhor. Você já foi chamado. O Espírito Santo habita em você. E Ele chama você hoje. Hoje é um dia de você pagar o preço. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria encerrar esse culto orando por você. Você que de alguma forma essa palavra, ela é para você, meu irmão. Eu sei que Deus trouxe você aqui hoje, não foi por acaso. Deus trouxe você aqui hoje porque Ele tem um propósito na sua vida. E lembra que o propósito de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Ele chamou você. E Ele que vai trabalhar em você, para que você possa cumprir cabalmente esse ministério. Para que você possa chegar naquele dia e olhar para trás e falar, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Amém, meus irmãos? Esse é o chamado dele para nós. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar, é achado fazendo aquilo que Ele comissionou. E eu queria orar por você nessa noite. Queríamos encerrar o nosso culto aqui hoje. Você que por algum motivo, de repente você parou de fazer, ou tem dúvida desse chamado. Talvez são dias que você tem passado por lutas, passado por pressões, você tem passado por situações que têm feito você ficar duvidando, será se Deus nos chamou? Será se realmente Ele me escolheu? Será se Ele ainda pode fazer alguma coisa por meio da minha vida? Eu queria convidar você para sair do seu lugar, eu quero orar por você.